Olá! Bom, se você vai voltar a trabalhar e você quer continuar amamentando o seu filho, mas esse seu filho vai para a creche e você não sabe como fazer, né, com essa estrutura da creche e você não tem outra alternativa, você acredita que não tem outra alternativa, esse vídeo de hoje é para você. Então vem comigo que eu vou contar um pouquinho sobre toda a minha história e como que eu era e como que eu mudei e como que hoje eu penso diferente da Olga de alguns anos atrás, tá? Então vamos lá. Bom, primeiro queria contar um pouco para você sobre a minha história de vida, né, sobre como que eu fui criada, né, para que talvez você faça algumas conexões e faça algumas reflexões aí na sua casa, conectando com a sua história de vida, tá? Então, bom, eu fui uma criança que quando eu tinha lá por volta dos meus 3, 4 meses, não mais do que 5, eu precisei ir para a creche, né? Minha mãe precisou voltar a trabalhar, meu pai é professor, minha mãe era secretária, então naquela época, né, a gente está falando aí de 30 anos atrás, naquela época fazia muita diferença, muita falta a renda, então era difícil, né, conseguir manter um aluguel, fazer mercado, pagar contas em geral com apenas uma renda. Era uma época bem da economia, assim, estava bem complicada, bem difícil, então minha mãe precisou voltar a trabalhar. Então, por uma feliz coincidência, né, do destino, a escola onde meu pai dava aula abriu uma creche para as funcionárias, porque observou que várias funcionárias tinham ficado grávidas, né, mais ou menos ali no mesmo período. Então, abriram um espaço, que era uma sala, nada mais do que uma sala com um banheiro, e colocaram algumas funcionárias ali dedicadas ao cuidado dessas crianças, né? Não eram muitas crianças, deviam ser umas entre 7 e 10 crianças, não mais do que isso, e tinham algumas funcionárias lá, né, dedicadas a esse cuidado. E as crianças, eu era uma dessas crianças. Bom, eu fui criada nesse ambiente, dentro dessa escola, estudei nessa mesma escola até os meus 14 anos, né, até a 8ª série, então, que hoje é 9º ano, né, mudou a nomenclatura, mas até finalizar o meu ensino fundamental, né, antes de entrar no ensino médio. E eu tenho excelentes memórias dessa escola, assim, uma escola que me criou muito bem, né? Eu ficava mais do que 12 horas dentro desse ambiente, acordava cedo de manhã, ia com meu pai, ficava lá durante todas as atividades, todas as refeições e voltava à noite para casa. Por grande parte da minha vida foi assim, né? Com exceção em alguns períodos, mas grande parte da minha vida essa foi minha rotina de escola. E eu ficava o período integral, né, também. Quando passou aquele período de creche, né, eu ficava também no período integral. Então foi mais ou menos essa o meu início, né, de vida. E é interessante a gente começar a pensar um pouco, né, sobre isso, é pensar como que a nossa experiência de vida, a nossa vivência, ela interfere nas nossas crenças, nas crenças que a gente carrega, né, com a gente e traz às vezes como verdade absoluta e quer excluir algumas informações do mundo, né, e do meio e coisas que vão mudando, informações que vêm vindo à tona. Então, assim, eu me considero uma pessoa, por muitos e muitos anos, eu me considerei uma pessoa sem problemas nenhum relacionados a essa questão de criação, sabe? Eu não via problema nenhum ter sido criada numa creche, que é isso, imagina. Inclusive, correlacionava o desenvolvimento cognitivo com a criação na creche. Eu era a pessoa que acreditava que a criança que vai para a creche, ela interage mais com outras crianças e outras pessoas, ela fica mais independente, ela aprende a ler e escrever mais cedo. Então eu correlacionava essas situações, né? Muito por conta da minha experiência de vida e pelos rótulos que eu carregava, né? E aí eu comecei a trabalhar, a estudar um pouco mais sobre isso, até comigo mesma, né? Nas minhas experiências quando eu fui fazer terapia. E aí na terapia eu comecei a voltar, né? Sempre na terapia a gente faz muito esse exercício. Eu não sou psicóloga, então aqui eu tô falando só da minha experiência mesmo, né? Eu vou entrar no assunto da amamentação, que é isso que te interessa aqui, mas é só pra gente poder fazer um contexto, você entender como que eu pensava por conta da minha crença, por conta da minha vivência e como que eu penso hoje, né? A gente tá em constante mudança, em constante evolução. Eu acredito que a gente pode sim agregar novas informações,
na nossa vida, refletir, ter um pensamento crítico sobre aquilo e tentar fazer o melhor caminho, a melhor escolha dentro das nossas possibilidades, oportunidades, né? Então, dentro desse ambiente de creche, eu sempre correlacionei com coisas positivas, né? Eu não via que isso era uma coisa que poderia trazer algum prejuízo para a criança, não tinha essa visão, sabe? E de forma alguma. Então, durante muito tempo, eu fiquei nessa creche. Por um período, minha mãe também precisou terminar a faculdade dela, então eu ficava ainda à noite em alguns períodos ou com alguns parentes ou com uma babá, que era uma vizinha. E não tenho memórias negativas de infância, sabe? Eu não tenho memórias de sentir falta de estar com os meus pais, não tenho memórias negativas assim das pessoas que estavam cuidando de mim, eu não tenho essas memórias. E é por isso que eu carreguei, né, durante muito tempo essa crença de que a criança ela precisa ir para a creche, né, desde muito pequena. Pois bem, engravidei, né, e eu era aquela pessoa antes de engravidar e durante a gravidez também, que sempre defendeu a creche, né? As minhas amigas grávidas, primas e tal, falam, nossa, bota essa criança na creche, coisa e tal, bababá, ela vai se desenvolver e ela precisa desse contato com crianças e tal. Então eu era essa pessoa que carregava essa informação e essa crença dentro de mim. E eu engravidei, eu fui aquela grávida que fez lista de creches. Eu ainda grávida visitei todas as creches do meu bairro, fiz entrevista com todas as educadoras e com todas as pessoas que teriam um contato ali com a minha filha. Fiz um checklist assim, do que precisava ou não precisava ter no ambiente, né? Fiz perguntas, estudei muito sobre isso, sobre creche e tal. E aí não entrei nessa questão emocional, né? Eu estudei sobre a parte palpável ali, né? O que a creche precisa ter, o que tem que tomar cuidado com a creche, observe o ambiente, observe os educadores, sabe? Eu fui me aprofundei muito nessa parte prática. E aí, antes da minha filha nascer, eu já tinha um local definido e certo para colocá-la. Eu sabia que eu precisaria voltar a trabalhar, muito possivelmente. Então, quando a minha filha nasceu, ela já tinha o destino dela. Ela ia para a creche com 4 meses e pouco, né? Minha licença ia terminar com 5. Então, eu precisaria colocá-la na creche. E aí, lá por volta dos 4 meses dela, eu fui revisitar essa creche, né? Eu falei, bom, tá chegando a época, né, que eu preciso voltar a trabalhar e eu vou de novo nessa creche. Botei Olivia na minha mochila ergonômica, fui com ela, era bem pertinho de casa, então eu adorava falar para as pessoas, inclusive, falaram, nossa, é uma creche maravilhosa, do lado da minha casa e coisa e tal, não preciso nem atravessar a rua, e tem várias crianças do meu condomínio que estudam lá, e as mães falam muito bem, bababá, bababá. Então eu defendia demais o ambiente da creche, tá? Eu não tô aqui também para falar mal do ambiente da creche, não, só tô contando realmente qual é a minha história. E aí, chegando lá, eu comecei a questionar algumas coisas que não estavam naquele meu checklist inicial, porque só depois que a gente é mãe que a gente começa a pensar em certas coisas realmente. Então, eu já estava fazendo um curso nessa época sobre introdução alimentar, e o método que a gente escolheu, né, a abordagem que a gente escolheu, na verdade, para fazer essa introdução, né, essa apresentação dos alimentos para a Olivia, foi o método BLW. Né, e o método BLW, ele não é apenas, não vou resumir aqui, né, mas assim, só rapidamente, ele não é apenas relacionado a oferecer os alimentos para a criança em pedaços, não é sobre isso o BLW. O BLW, ele tem relação à autonomia, você dar autonomia, tanto se tá afim de comer ou não tá afim de comer, ou se quer levar aquele alimento à boca ou não quer aquele bebê, né? E assim, é um assunto fantástico, eu assim, sou encantada com essa abordagem, sugiro inclusive que você pesquise se você não conhece, mas o fato é que ao chegar na creche, eu vi que tudo aquilo que eu tinha estudado não seria possível ali. E comecei, né, a pensar, não, bom, tudo bem, né, esse passo, né, ok, a gente, né, pode deixar pra lá, em casa a gente faz de outra forma, né, e tal. Comecei a pensar naquelas pessoas dando comida pra minha filha, né, uma das cenas que eu vi nas creches que eu visitei ainda grávida, foram vários bebês sentadinhos nos cadeirões, deviam ter uns, sei lá, entre 5 e 8 bebês sentadinhos,
e a cuidadora com um prato de comida e dando na colher, assim, boca por boca das crianças. Essa foi uma das cenas que eu vi. Aquilo me chocou um pouco na época, mas como eu ainda não tinha estudado sobre introdução alimentar, ainda não era um assunto que estava no meu radar, sabe? Eu estava preocupada com outras coisas, eu deixei passar aquilo. Mas foi uma cena que eu fiquei assim, gente, mas, né, tudo bem. E aí, nesse dia que eu fui nessa creche, que era a creche escolhida, não era essa dos cadeirões, né, era diferente, começaram a pipocar várias questões, assim, várias questões. E aí, dentro dessa visita, dessa conversa com essa coordenadora, com a diretora e dona da creche, eu observei que tinha uma mãe com uma criança, um bebê, assim, ele devia ter 2, 3 anos por aí, e esse bebê muito incomodado com o ambiente e queria colo, e a mãe muito envergonhada. Então a mãe, ela tava assim, não filho, fica aí no chão, mamãe depois pega, olha aqui a escola, querendo distrair, disfarçar, sabe, a criança. E a dona da escola falando, nossa, esse menino já tá muito grande, ele tem que vir pra creche pra largar um pouco de você, olha como ele tá apegado e tal. E essas frases, essas falas dela começaram a entrar em mim. E eu comecei a falar, não, peraí, não tem problema nenhum de errado com essa criança, tá com essa mãe. Essa criança passou 3 anos, 2, 3 anos da vida dela com a mãe dela. Ela tá num ambiente que ela não conhece, com pessoas que ela nunca viu. E é óbvio que ela vai querer o quê? A segurança do colo dessa mãe. Isso é óbvio, né? Mas assim, era óbvio para mim, né? Que estava entrando, estudando nesses tópicos, nesses, né, assuntos da maternidade. E isso começou a me incomodar. E aí juntou com a questão da alimentação que começou a me incomodar. E aí eu pedi para ver o cardápio. Falei, deixa eu dar uma olhada no cardápio. E eu comecei a ver que eram oferecidos, além de farináceos, eu tô falando de bebês, tá, gente? Eu tô falando de bebês de meses. Tinham bebês lá de 3 meses. A minha filha ia entrar com 5 meses. 4,5, né, para fazer adaptação. Eram oferecidos farináceos, gelatina, que é um alimento rico em açúcar, geleia, assim, alimentos bem pobres nutricionalmente falando. Eu não sou nutricionista, mas como eu estudei, eu fiz esse curso, né, eu tinha alguma informação a respeito, né? Então eu fui ficando chocada, cada vez mais chocada com aquele ambiente. E aí o auge foi quando eu vi a sala dos bebês dormirem. Eram vários bercinhos assim de madeirinha, tudo muito bonitinho, muito novinho. E os bebês ficavam nesses berços. E aí a sala onde os bebês ficavam, né, interagindo, brincando, era na outra ponta do corredor. Aí eu perguntei, mas os bebês ficam aqui nessa sala sozinhos? Aí ela, não, a professora, a cuidadora vem, deixa eles dormem e ela sai, volta para outra sala. E aquilo, assim, sabe, me deixou bem chocada, assim. Eu falei, gente, mas o bebê vai ficar dentro desse berço, assim, sozinho aqui nessa sala, na ponta do corredor? E foram vários somatórios, né? E aquilo foi cada vez mais me murchando em relação à creche. E aí, outro ponto também, né, que assim, eu gosto de falar, mas mais uma vez é a minha opinião, assim, é a forma como a gente faz aqui. A Olivia, ela não vê telas, né? A gente tenta ao máximo, inclusive, evitar pegar o celular, o que é muito difícil pra gente nesse momento. Mas assim, a gente não vê TV, a gente não deixa ela brincar em tablet, não deixa ela brincar em celular, ela não tem acesso a telas. E dentro da sala dessa creche, né, no berçário, tinha uma TV que ficava ligada o tempo inteiro, não era um determinado horário, ela ficava ligada o tempo inteiro. Então eu voltei para casa, eu, Olivia e meu marido, e o percurso todo para casa foi um percurso assim desesperador, e eu só chorava, porque eu falei, eu não quero minha filha ali, eu não quero minha filha ali, eu não quero minha filha ali, não dá. E o ponto é esse, né? O ponto em relação à amamentação, quando a gente fala, né, sobre isso, é esse. A gente precisa escolher as nossas batalhas. Então ali era um ambiente que tinha dado ok para eu levar meu leite, já estavam habituadas a fazer o manejo desse leite, então elas sabiam que tinha que aquecer em banho-maria, elas sabiam como era o armazenamento, né? Tudo ok em relação ao leite materno, era um ambiente que eu conseguiria, que iria me apoiar em relação ao aleitamento. Mas todo o resto em relação à forma que eu escolhi, junto com meu marido, criar minha filha, era negativo. E não era,
dá pra passar. Não, era bem negativo. Então, quando eu cheguei em casa, eu falei, amor, não dá, a gente tem que pensar o que vai fazer, o que vai fazer. E eu fui, né, sendo tomada, assim, por aquele pânico do que eu vou fazer com uma criança, né? Eu preciso voltar a trabalhar. E aí, a gente começou a pensar em alternativas. Bom, a gente pode deixar com algum parente? A gente começou a listar as alternativas. Então, hoje o objetivo desse vídeo aqui é, inclusive, que você possa refletir sobre qual é a sua crença, se essa crença ela é uma verdade, um pensamento que você criou criticamente, de acordo com as informações que você foi coletando, ou se é uma informação, né, uma crença que você tem pela forma como você foi criada. Então é importante que você tente ter esse pensamento, sabe? Refletir um pouco. Então, de repente, escuta esse vídeo hoje, vê esse vídeo hoje e pensa um pouquinho, reflete. E óbvio, eu super sei que nem todas as mulheres, infelizmente, têm as opções que eu tive, têm as escolhas que eu pude ter, né? Eu sei disso. E eu vou falar sobre isso também ainda dentro desse vídeo. Eu vou falar sobre as alternativas, o que fazer em caso de não ter escolha, como que a gente pode fazer com essa creche, tá? Então, finalizando esse contexto aqui, né, para contar a história da Olivia, a gente começou a pensar que poderia deixar com algum parente. Eu tenho uma prima, ele tem uma tia, poderia ser alguma coisa nesse sentido. Poderia pesquisar outra creche fora do bairro, mas ia ficar ruim a logística, né, ter que levar, ter que buscar, né, e tal, enfim. Por fim, meu marido, ele ainda estava buscando trabalho, né, ele já estava por um período desempregado, por conta de uma crise absurda que teve no nosso país. Então, ele estava nessa, e aí ele sugeriu ficar com a Olivia. Não foi uma coisa que eu pensei, foi ele que sugeriu. E por um momento isso ficou, né, pipocando na minha cabeça, será, né, mas eu não sei e tal. E aí quando a gente começava a contar isso para as pessoas, né, quando a gente já pegou isso como uma possibilidade, a gente tá vendo creche, mas talvez o Renan vai ficar com ela. As pessoas, nossa, mas o Renan? E pessoas da família, nossa, mas ele vai saber trocar fralda? Ai, mas ele vai cuidar dela 12 horas por dia? E tal, e as pessoas ficavam muito chocadas, sabe, com isso. E eu pensei, é muito curioso como é que as pessoas acreditam que cuidadoras que a gente nem conhece, que a gente não sabe o diploma, a gente não sabe a formação, a gente não sabe se fez um curso de primeiros socorros, podem cuidar com excelência dos nossos bebês da família, mas o pai dessa criança não pode. Não é curioso isso? E aí a gente começa a ver a crença da nossa sociedade, né? A crença é muito forte, a gente tem crenças assim, e a gente leva aquilo como verdade absoluta se a gente não tem um pensamento crítico, né? Bom, pois bem, Renan ficou com ela. E eu comecei, nesse mesmo tempo eu comecei a estudar, né, sobre apego seguro. E eu fiz uma mentoria com uma querida que tem um perfil muito interessante no Instagram. O nome dela é Julieta. E a gente refletiu sobre várias coisas, voltamos na minha infância e assim consegui levantar várias crenças que eu tinha a respeito da creche. Até então eu estava acreditando que o problema era aquela creche ou aquelas creches que eu tinha visitado e que ainda assim era importante para minha filha ter um contato com outras crianças, estar no ambiente de creche. E aí, dentro dessa mentoria, né, dentro desse estudo que eu comecei a me aprofundar um pouco mais sobre o apego seguro, os livros e tal, né, artigos e toda a informação que ela passava pra gente, eu comecei a mudar o meu pensamento. E eu vi que na creche, a criança, ela é cuidada, né, ela tem a atenção de um cuidador que é dividido por 4 crianças, às vezes 5 crianças. E que o bebê, até 1 ano de vida, melhor dizendo, até 2, 3 anos de vida, né? Mas principalmente no primeiro ano de vida, ele precisa ter as suas necessidades prontamente atendidas. E que um cuidador, quando ele tem essa atenção dividida por 4 crianças, ele certamente não vai conseguir ter essa atenção. E tem uma interferência no lado emocional dessa criança. E eu não tô falando isso aqui para te assustar não, tá? Se essa é a sua opção, se essa é a sua única escolha, você pode buscar uma melhor creche, tem alternativas que você consegue sim levar uma educação proveitosa para o seu filho e dar um carinho, né, para ele, realmente dar uma fonte de apego, ser uma figura de apego para ele forte e tentar amenizar essa situação.
Mas o fato é que a criança ela não precisa da creche, ela não precisa dessa interação, ela precisa de um cuidador que possa ser, mesmo que temporariamente, essa figura de apoio, né, de apego para ela, e que ela tenha, olhando para esse cuidador, que ela tenha suas necessidades atendidas e que ela tenha necessidade, não digo trocar fralda, não é isso, não, é colo mesmo, é colo, é carinho, é atenção, fazer ninar. Então realmente o contato físico mesmo com esse cuidador e esse contato físico com carinho, com amor, né? Não é aquela coisa mecânica de troca fralda e tal e bota ali no tapetinho para ver TV, sabe? É um contato, é uma troca mesmo, uma conexão. Então, quando eu comecei a ler, né, estudar sobre isso, eu fui mudando todo o meu pensamento, né? E fui vendo que meu pensamento, ele era um pensamento muito enraizado na minha vivência. E aí entrou o contexto todo da amamentação nisso, né? Hoje eu já tenho esse pensamento, né? Esse já é meu pensamento. Inclusive a minha filha, ela não vai para a creche até a hora que for necessário ir. Ela ficou por um longo período com o meu marido, enquanto ele ainda buscava trabalho. E aí, no momento que ele conseguiu, a gente achou uma babá que é maravilhosa e que é uma excelente figura de apego para ela e que hoje a minha filha se dá muito bem com ela. Então, foi essa a escolha que a gente teve aqui, essa foi a possibilidade que a gente teve. Mas, Olga, eu não tenho essa possibilidade, eu não tenho o que fazer, eu preciso deixar meu bebê e ele precisa ir para a creche. E aí eu quero manter ainda assim, né, o meu aleitamento. O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer, Olga? Primeira coisa que eu acho que você precisa fazer é olhar se realmente você não tem outra possibilidade. Por que eu tô te falando isso? Tô te falando isso porque quando eu voltei, né, na calçada aquele dia, não me passava nada na cabeça, só me passava, eu preciso achar outra creche. E meu marido em casa, e isso não passou pela minha cabeça. Então, às vezes, você tem alguma possibilidade que está embaixo do seu nariz e você não está vendo. Às vezes é um parente que pode, sabe, te dar esse suporte, te dar esse apoio. Às vezes é o seu trabalho que você pode negociar uma jornada reduzida. Às vezes é uma babá que você tem condições, né? Eu sei que muitas mulheres não têm, mas talvez você tenha condições de ter uma babá. E uma série de outras possibilidades, a sua mãe, a sua sogra, alguém. Bom, então, a primeira coisa que eu acho que é importante você refletir é isso, sabe? Você quer colocar o seu filho na creche porque você não tem opção, porque você realmente não tem opção, né? Que eu sei que muitas mulheres não têm. Ou você quer colocar o seu filho na creche por uma pressão social e porque você tem a crença de que o seu filho precisa da creche para se desenvolver. Então, é bom você fazer essa reflexão primeiro. Né? E a reflexão feita, decisão tomada, não tem alternativa, preciso colocar meu filho na creche. Como que eu vou fazer para manter esse aleitamento? Né? Então, a primeira coisa que é importante você fazer é conversar. Muitas creches têm já algum bebê que já estão acostumados, né, com esse manejo do leite. Já tem algum bebê que eles fazem isso. E aí você vai conversar. E assim, eu acredito muito que na conversa a gente consegue alinhar todos os pontos. Pode ser que a creche ela esteja habituada a dar o leite materno, mas é na mamadeira. Pode ser que ela não esteja habituada a dar o leite materno, mas já tem um bebê ali que usa copinho. Então você vai conversando e vai trazendo as informações e vai colocando o seu ponto de vista. Você tem que lembrar que aquele ambiente ali, você está colocando o seu filho para ser cuidado de uma melhor forma, né? Mas você pode e deve colocar alguns requisitos. Olha, eu tô aqui, né? Eu faço questão de trazer o meu leite e eu faço assim, assim, assado. Gostaria de saber se vocês podem seguir dessa forma. E aí você vai conversar, e vai conversar com a nutricionista, vai conversar com a diretora, com a pedagoga, com a responsável pelo seu filho, com as cuidadoras, né, que vão estar ali com o seu filho. E em último caso, se realmente não for possível, eu sugiro que você busque outra creche, né? Se estiver dentro da sua possibilidade, se você tiver essa possibilidade, né? Ah, mas eu não tenho outra creche, não tem como, a creche é pública e lá eles não aceitam. Ou então, a creche é pública e a tia disse que só dá na mamadeira. Pode acontecer. E se você mesmo, depois de muita conversa, você não conseguir
manter esse leite, né, levar esse leite, isso não for possível, e aí você pode pensar numa segunda opção, que seria você ir até a creche no seu horário de trabalho. Para isso é importante que você consiga algum espaço próximo do seu local de trabalho, né? E mais uma vez, eu sei que isso também não é possível, não é a realidade de muitas mulheres, especialmente nas grandes cidades, né, onde a gente gasta um grande tempo em deslocamento. E aí vamos para outra alternativa, né? O que você pode fazer? Você não precisa necessariamente entrar com outro leite, né? Dependendo da idade do seu filho, dependendo do período, tá? Isso aqui que eu tô falando, gente, de uma forma geral, tá? Você precisa checar tudo isso de acordo com o desenvolvimento do seu filho, com uma nutricionista e com um pediatra, e de preferência que esses profissionais eles sejam pró-amamentação, né? Para que você não caia na estatística de uma mulher que precisa oferecer a fórmula sem ter realmente a necessidade de oferecer a fórmula, tá? Mas de uma forma geral você consegue manter o aleitamento do seu filho enquanto estiver com ele, se você não conseguir levar o leite, né? Ah, mas não deu, e aí ele começou a perder peso, ou o pediatra deu a fórmula. Não precisa ter pânico, não precisa mesmo, você não precisa se sentir culpada por isso, tá? Você tem que tentar pensar no maior bem-estar do seu filho, que é ser nutrido. Então, se você realmente não tem opção e ele precisou da fórmula, tudo bem, e ótimo que existe a fórmula, e que bom que existe a fórmula, nesse caso que seu filho realmente precisa. Então, o que você vai fazer, né? Já que você quer continuar amamentando, você vai levar essa fórmula para a creche, porém, você vai solicitar que essa cuidadora, ou esse cuidador, se esse bebê não estiver numa creche, forneça e ofereça com dispositivos compatíveis, né? Então precisa ser desculpa. Então precisa ser alguma coisa desculpa. Então precisa ser alguma coisa que não atrapalhe a amamentação, né? Ou seja, não dê mamadeira, evite a mamadeira. E você pode acabar sofrendo uma pressão, né, da sociedade, uma pressão da sua mãe, da sua sogra, do seu marido, das pessoas na creche, porque provavelmente você vai ser a única ou a segunda pessoa ali que está oferecendo de uma forma diferente que não na mamadeira. Mas vá firme e vá atrás da informação e mostre que, embora seja a fórmula, mesmo não sendo o seu leite, que você não quer utilizar a mamadeira, que você realmente quer manter a amamentação, né? Leia sobre confusão de bicos e acredite que realmente é verdade. E assim, tente diferenciar a vivência particular de cada mulher que você conversa com estudos científicos, com recomendações de órgãos mundiais e internacionais. Então, provavelmente você conhece alguém como eu conheço que deu mamadeira pro bebê, o bebê não desmamou cedo, não teve confusão de bicos e o bebê continua mamando no peito por 3, 4 anos e tudo bem, existem esses bebês mesmo, mas a grande maioria não é essa é uma exceção à regra, né? E cabe a você refletir se você quer arriscar. Então, caso você não queira arriscar e você precise oferecer essa fórmula, então você vai minimizar os riscos, que é o quê? Você vai oferecer num copo aberto, num copo de vidro, numa xícara, num copo de plástico aberto, numa colher dosadora, né? A mesma coisa que a gente faz com leite materno mesmo. E aí você vai conseguir seguir essa amamentação. E aí pontos importantes que você tem que ter em mente, né? Quanto mais tempo afastado do seu filho você fica, mais a sua mama ela vai enchendo. E uma vez que você não retira esse leite, a gente tem uma proteína no nosso leite que ela regula a produção, né? Que o nome dela é um nome, né? Uma sigla, mas ela é um fator inibitório da produção de leite. Então, como é que ela funciona? Se ela tá lá na mama e esse leite ele não é extraído, ela manda uma mensagem para o cérebro dizendo, olha, tem leite lá ainda, não precisa encher mais não, tá ok. E aí essa mama ela não sofre uma produção, né, maior. Então, se você está afastado, você está no trabalho, você precisa fazer a extração de alívio e se você estiver oferecendo seu leite materno para esse bebê, faça a extração para conseguir manter o seu estoque, né? É um ótimo período para você fazer quando você está no trabalho, porque você vai ver que a mama vai ficar bem cheia. Então, é um ótimo período para você fazer essa extração. E aí você vai fazer esse transporte para a creche. Olga, como que eu faço esse transporte para a creche? Né? Considerando que você conseguiu uma creche que tem todos os
pré-requisitos para, né, satisfazer a sua lista, e ainda topou o leite materno. Como é que você vai fazer? Você precisa sempre transportar esse leite refrigerado, tá? Não faça esse transporte sem a bolsa térmica e o Gelox. O leite materno, ele é um alimento que ele é muito perecível, né? Ou seja, ele estraga com muita facilidade. Então, se você não tiver esse cuidado, pode ser que seu leite estrague e azede, e é muito desagradável, né? Porque a cuidadora não vai conseguir dar o leite, pode ser que dê, inclusive, o seu bebê possa ter até uma diarreia, alguma coisa assim, então tenha cuidado com isso, tá? Sempre faça esse transporte. Bom, quantos potes levar, Olga? Essa é uma questão que você pode encontrar até no meu e-book, mas eu vou te dar uma resposta aqui, tá bem objetiva, mas você pode ler mais sobre isso lá. É treino, tá? Você precisa fazer o treino antes de voltar a trabalhar para ver quanto que o seu bebê vai tomar, e isso vai se ajustando conforme ele vai crescendo, tá? Então isso também você precisa levar mais ou menos de acordo com o quanto que ele está comendo, o período que ele está ficando na creche, né? E todo um contexto. Um outro fator importante, leve sempre um a mais, né? Sempre deixe um a mais. Por quê? Acidentes podem acontecer. Pode ser que aquele bebê na hora entorne e caia todo o leite. Pode ser que na hora de descongelar o leite ou aquecer o leite quebre, bata o vidro e tal, e derrame e perca o leite todo. Então imprevistos acontecem. Tente levar sempre um a mais. Deixe o seu pote sempre sinalizado, né, com o seu nome, para caso tenha outra criança lá sendo alimentada com leite materno, os leites não se misturem, tá? Isso é uma coisa bem importante para você frisar lá. Eduque os cuidadores, né? Como que é esse educar? Você, com muito jeitinho, você pode fazer inclusive um papel, você pode levar o e-book, inclusive, se você quiser, imprime o e-book e leva para elas, né? Chega lá, se tem alguma dúvida, eu faço assim, assim, assado, eu vejo que o bebê aceita melhor assim, assim, assado, você quer alguma ajuda, você quer alguma dúvida, você pode tentar fazer assim, você pode tentar fazer assado, e aí você vai educando e mostrando a importância para aquela cuidadora, né, desse aleitamento materno, que não é frescura sua, né, você não está sendo a chata por querer fazer diferente, você está fazendo o seu melhor para o seu filho, tá? E aí, por fim, que é para a gente encerrar aqui esse vídeo de hoje, né, sobre a creche e o aleitamento materno, como fazer isso, eu queria falar duas coisas. Uma provavelmente esse bebê, né, você vai notar que quando você chega em casa, esse bebê ele não quer sair do seu colo, e aí é importante que a gente tente se colocar um pouco no lugar dele, né, você ficou horas fora, 8, 10, 12 horas fora, então essa criança ela tá com saudade da mãe, porque ela tá acostumada com a mãe desde a barriga, então ele vai querer sim ficar com você. E ele vai querer sim mamar esse período inteiro. Então tente estar o máximo possível emocionalmente disponível para esse bebê. Eu sei que é cansativo, é muito cansativo, mas é só uma fase e ela vai passar e você vai sentir falta, sabe? Então tenta delegar o máximo de coisas para outras pessoas, e quando estiver com essa criança, tente verdadeiramente estar com essa criança, né? Tente dar atenção verdadeiramente para ela, tente estar ali presente de verdade com ela, tá? E é importante também, pra gente finalizar, falar na questão da amamentação da madrugada, da noite, né? Se você já leu alguma coisa sobre desmame noturno, se você está pensando em fazer um desmame noturno, eu sugiro que você se aprofunde um pouco mais em perfis que falam sobre isso, né? De uma forma que proteja a amamentação, porque o desmame noturno ele pode atrapalhar muito a sua amamentação a longo prazo, e em especial para mulheres que trabalham fora, porque pensa, você está trabalhando fora, você está longe do seu filho o dia inteiro. Se você ficar nesse período de 8, 10 horas, que é o período que ele está dormindo, sem amamentá-lo, você vai amamentar ele que horas? E que horas que o seu corpo vai entender que tem uma demanda, que ele precisa produzir leite, né? Então tem todo um contexto em relação a isso. Então essa é a minha ressalva em relação ao desmame noturno. Tenha cuidado com as informações que você está lendo na internet, né? Vá realmente atrás de pessoas que são defensoras da amamentação, que são ativistas da amamentação, mas entenda também que você pode ter essa informação e ter a sua escolha. Não tem nada de errado com isso também. Você pode ter a sua escolha, cada um sabe aonde que o calo aperta, né? E cada um sabe da sua possibilidade também, tá bom? E pra gente finalizar, eu queria dizer que quando a gente vai voltar a trabalhar, é um sentimento muito ruim, é um sentimento de impotência muito grande, é um sentimento de desespero, e a gente acaba se sentindo muito culpada, e a gente se coloca numa posição de culpa,
né? De, poxa, eu tô fazendo isso com meu filho tá chorando, isso é culpa minha. Então tente trabalhar isso na sua cabeça. Se você realmente não tem alternativa, essa foi a única escolha que você teve, faça o seu melhor quando você estiver com o seu filho. Você está colocando ele na melhor creche que você pode colocar. Você está dando o melhor alimento que você pode dar. Ainda que você tenha que dar fórmula, você está dando o melhor alimento que você pode dar para o seu filho. E você está fazendo o seu melhor. Então não se culpe. Pega essa culpa, coloca ela lá enterrada no quintal, não leve ela para sua maternidade, porque não vale a pena. E você tem sim que tentar ao máximo fazer o seu melhor, mas a gente sabe que infelizmente nem sempre a gente consegue fazer tudo o que a gente quer, né? Então é bom que você escolha suas batalhas e lute por ela até o fim, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.